Bora começar? Perder tempo, que o tempo vale ouro. Bem-vindo, deputado Chico Mendes. Um deputado que tem uma coisa, não para não. Estava em Brasília, já estava em São Paulo, já está aqui no Sertão, já andou pelo problema. Chico, você esteve em Brasília 3 vezes, tem rodado aí, tem buscado uma solução para o ribeirinho, para o pescador, para o agricultor, para a situação de engenheiro Avidos. E o povo quer saber disso, porque assim, o que eu tenho ouvido, pelo menos o que eu pude acompanhar ontem, conversei com eles ontem, à tarde e à noite, fiquei com eles um tempo, e eles dizem que o próximo passo é fechar Engenheiro Avidos, porque inclusive Crispim trouxe uma imagem realmente muito triste, que a água não está escorrendo pelo duto principal não, está pelo lado, eles abriram para a água ir embora. E os ribeirinhos disseram, estou aqui, inclusive tem muita gente na audiência, a audiência lá em cima, e eles dizem que vão fechar. Já com retroescavadeira, já com pedra, já com areia, já estão separados, já estão se organizando. Se vão fechar essa semana. O que é que Chico conseguiu lá em Brasília? De quem é a responsabilidade? Por que isso não se resolve? Nem o presidente Lula resolve, ninguém resolve isso. Quem é que resolve, Chico? O que é que você pode dizer para a gente, você que está com as informações? Porque assim, muita foto, muito discurso, são meses que políticos e algumas autoridades vêm falando, vamos fazer reunião. Solução que é bom, nada. Qual a solução, deputado Chico Mendes? Eu, inclusive, já propus ao nosso deputado Chico Mendes, nós entramos com a ação civil pública. Conversando com ele aqui nos bastidores, ele apertou minha mão, disse que vai caminhar para isso, que é uma ação direta no Ministério Público, que aí a solução aparece. Porque vamos saber de quem é a culpa agora com o Chico Mendes, saber o que ele descobriu em Brasília e saber qual a solução do problema. Bem-vindo, Chico. Boa tarde, Herbert, professor Herbert e professor Ian Braga, todo advogado é professor. Esse grande jornalista, Jarismar Pereira, a técnica, Raimundinho está na técnica, a todos que nos escutam pela Rede Mundial de Computadores e pela televisão, que é transmitido aqui pelo YouTube, pelo Sistema Difusora de Comunicação TV também. Instagram, Chico Mendes PB. Nosso Instagram, quem está comigo, um grande abraço, Chico Mendes PB, tudo junto. Instagram, Chico Mendes PB, tudo junto. E, claro, ao público ouvinte de todo o Alto Sertão da Paraíba e também de todo o Brasil. Primeiro, agradecer o espaço da difusora, poder fazer esse debate, iniciar saudando quem nos acompanha nesse momento, ao nosso querido médico e o amigo de Cajazeiras, doutor Pablo Leitão, que está aqui nos prestigiando com sua presença. Muito obrigado, doutor Pablo. Agradecer a Chico do Compressor. Chico, eu venho lá de Boqueirão, e quem quiser olhar no meu Instagram, vão ver uma cena provavelmente triste, né? O mesmo desconsolo e a mesma tristeza que todos os ribeirinhos e todos os que fazem esse debate nesse momento, é a nossa tristeza, é a minha tristeza também. Porque exatamente eu me reporto a ter nascido lá no Poço Vermelho, exatamente na vazante, na represa do açude Engenheiro Avidos, provavelmente a cerca de 7 quilômetros da parede da barragem. E aí eu quero dizer a todos vocês que muito me entristece e assusta também ver a barragem de Engenheiro Avidos, Boqueirão, seca como está hoje. E aí, hoje aqui eu vou bem no dedo da ferida. Eu gostaria que todas as autoridades envolvidas tomassem ciência, porque o governador João Azevedo já está ciente de que eu vou estar aqui. O secretário de Deusdedito Quiroga está nos acompanhando nesse momento, provavelmente, ao vivo, porque ele também está envolvido nesse processo, nos ajudando a encontrar as soluções que realmente nós esperamos. Mas eu gostaria de que essa pauta tão cara, para mim, que também me considero ribeirinho de Boqueirão, ela não seja politizada. Eu gostaria de todo o esforço que faço, como você bem disse, as 3 viagens que estive a Brasília com o prefeito Paulins, todas com o deputado Wilson Santiago, e por último, o Cura aumentou, né? Outras lideranças também chegaram. Todas essas foram para tratar pontualmente dessa questão da barragem de Boqueirão. E o que me assustou nessa última terça-feira, tarde e noite, lá em Brasília, foi a vontade do ministro Góes de resolver o problema e ele tecnicamente nos explicar
como a própria legislação e a normatização do uso das águas da transposição e das barragens que estão interligando a passagem das águas da transposição em todo o Nordeste, e Boqueirão é uma delas. E primeiro eu gostaria de dizer que Boqueirão é uma barragem de passagem. Não é uma barragem, por exemplo, da transposição. O que é barragem da transposição? Eu vou dar um exemplo. Barragem do sítio Morros. Ela é administrada pelo Ministério, pelo Governo Federal e pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Nacional, que cuida das águas, a Agência ANA e todas as demais instituições e órgãos de controle. A barragem de Boa Vista é da transposição. E Boqueirão, a barragem, por exemplo, do Tambor é da transposição. Boqueirão é São Gonçalo, são barragens de passagem. E aí, como é feita a gerência dessas águas? Ficou distribuída nos 4 estados da federação, gente. Eu não gostaria de dar uma aula, que as pessoas não estão a fim de ouvir, mas eu vou tentar ser prático, objetivo. Então, os 4 estados têm direito a X cotas de uso da água. E o que é que acontece? A Paraíba, por exemplo, para 2025, tem direito a 37,5 milhões de metros cúbicos d'água. A Paraíba. E como a barragem do Boqueirão, ela não é da transposição, ela não é barragem onde a transposição armazena água nela. E a gestão dessas águas, isso ficou normatizado e é lei, e tem força de lei, é feita, por exemplo, aí é engraçado, viu, gente? Vocês vão se assustar. Esses comitês gestor. O comitê gestor que tem sede lá em Sousa, que é meia dúzia de pessoas, umas pessoas que se envolvem lá, sindicato, ribeirinhos com não sei quem, eles disciplinam como vai utilizar essas águas, e aí eles fazem um relatório, uma espécie de boletim, encaminha para a ANA, e a ANA é obrigada, pelo que eu entendi, a executá-la. De forma clara, eu quero dizer ao comitê gestor, nesse momento, das águas de Boqueirão, que acabou a nossa paciência. A minha, porque eu fui 3 vezes a Brasília e tive audiências com ministros, com o nosso querido Bruno Cravo, que recebeu tão bem todas as vezes, que é o diretor nacional de recursos hídricos do Ministério do Desenvolvimento e Integração Nacional. Com o nosso secretário nacional de recursos, o secretário nacional, aliás, do Ministério da Integração Nacional e Desenvolvimento, e o nosso querido ministro Góes. Então, eu quero dizer que todas essas autoridades, e mais os que representam a ANA lá em Brasília, porque já nos recebeu 2 vezes, a ANA já me recebeu, e todos eles estão cientes dessa problemática. E por onde a gente passa, a gente sabe agora que quem fez todo esse movimento e esse manejo foi o comitê gestor das águas de Boqueirão. E até agora essa turma não teve sensibilidade de entender que o problema é muito grande, é grave, e que parece que eles têm um compromisso, ninguém sabe com quem. Eu garanto que com a cidade de Sousa não é, com a cidade de Cajuazeiro não é, com a região de Sousa não é, com a região de Cajuazeiro não é, e com ribeirinho e pescador muito menos. Com os pequenos agricultores que fazem da agricultura de subsistência ou a agricultura familiar também não é. Eles estão tirando as águas para fazer irrigação por inundação. Isso da década de 30, né? Todo mundo sabe que isso ninguém usa mais em nenhum lugar do mundo. Imagine no alto sertão da Paraíba, no semiárido nordestino. São Gonçalo está cheio. Nem cheio, tá? Só tem 40%. Porque as águas estão espalhadas nos perímetros irrigados por inundação. Acaba joga lá milhões de metros cúbicos espalhados, a terra absorve, o sol evapora, aí seca, aí só é jogar novamente. Então isso não pode... Eu acabei de falar com o Ricardo, ele está aqui, falou do Comitê de Bacias. Tanto resolveu a questão do Comitê de Bacias. Ele disse que hoje terminou agora 1 e pouco,
reunião com todos esses lados, que você citou aí, Bruno e tal, reunião O videoconferência. governador também estava nela, deu jeito de Dessa- Quiroga. Sim, aí todo ele mundo. está dizendo que a reunião vai terminar amanhã. Se a culpa só é desse comitê de bacias, não é mais fácil dizer, desmancha esse contrato que fez aqui, libera não, que eles estão na reunião. Oxe, o Porque ministro tem desmancha a legislação, é uma legislação que dá essa autoridade a esse comitê. Então eu disse ao ministro, nosso ministro, que não há mais condições de essa regulamentação, esse cuidado de ser feito por esse tipo de órgão. Revogar a lei. Nós temos que desmanchar, revogar. Agora nós vamos entrar com ação civil pública mesmo, né, Herbert? Nós vamos, ó, contar vocês comigo que estão me pra escutando, frente isso aí. nós vamos entrar, isso não é nada contra o Ministério, gente. É pelo o ministro povo. Aldez Góes estava pelo louco povo, para Chico. resolver o problema. Pelo povo. É porque o comitê gestor não entendeu que eles não vão continuar tirando água do buqueirão. Nós não vamos aceitar mais. Você disse bem. Quem quiser ir no meu Instagram agora, que veja um vídeo que eu postei lá na parede do açude, como as comportas tradicional já secou, Seca. tá seca, torrando. Eles furaram do lado. Aí eles arrombaram uma paredinha de barro que tinha. Isso é absurdo. Para que aquele sumidor que tem numa emergência, para saída da água de escape, e a água está saindo por lá agora. Então nós não vamos tolerar isso. Nós não temos compromisso com essa política que vocês do Comitê Gestor implementaram para Buqueirão. Buqueirão, mesmo na maior das estiagens, tinha 60, 70 milhões de metros cúbicos. Nós estamos com um pouco menos de 40 milhões. O ministro sabe da situação, o presidente da ANA sabe, o secretário nacional de Recursos Hídricos sabe e o doutor Bruno Cravo também sabe. O governador da Paraíba já interagiu, disponibilizou a intenção de até pagar pela liberação das águas para que Buqueirão possa ter o seu reservatório, a sua reserva de contingência restabelecida. Mas não adianta nada também botarmos 50 milhões de metros em Buqueirão e Braga, se o comitê gestor em um mês tirar novamente os 50 milhões. Tem que fechar lá. Ora essa. Não vai resolver o problema. Nisso, o governador, o ministro, todo mundo tem razão. Então, assim, Então, Chico, você está me dando motivo para dizer que se os ribeirinhos e pescadores fecharem lá, eles não estão errados não, porque não existe procedimento. Ian, porque a imagem, eu vi a imagem que Crispim gravou. Uma coisa é quando você usa a engenharia para fazer a abertura que seja no reservatório d'água. Sabe o que eles fizeram lá, Ian? Arrombado, de picareta, todo jeito, como se fosse um Você é salvando de meia-noite ou de madrugada. Pelo amor de Deus, Não mano. dá mais. Mas eu quero aqui também... Pode fechar. Desculpe. Eu quero agradecer a presença do nosso querido Humberto Coleguinha, que está aqui também. Já falei de Chico Compressor. Obrigado, Chico. Eu sei que você não está no vídeo comigo, porque estava numa agenda, se não for me engano, em Vieirópolis. Abraçar a Manu, a nossa querida vereadora Luzia, que está aqui presente também, a nossa vereadora Raelza, Bruno e Vitor de Dorian, que também está imbuído e envolvido nessa causa, nessa pauta importante. A nossa Kelly, filha de Heriberto, esteve por aqui também nos abraçando. O Lamarck Barros, que deve estar aqui já presente, já está presente. O nosso vereador Alisson Violão também foi convidado. Ele tem participado desse movimento também, em defesa do ribeirinho, em defesa das águas. Então, assim, gente, eu acho que nós, cada um está fazendo a nossa parte. Nós estamos estendendo as mãos para o debate, mas que o debate ele seja um debate fora do enquadramento político. Eu acho que é um debate tão limpo e tão importante, e tem tanta relevância, que não cabe a politicagem nele. Então, eu gostaria de dizer que tudo que eu estou fazendo na condição de um ribeirinho mesmo. Que nós ainda temos a renda do meu pai, que lá produzíamos na agricultura de familiar alimentos para nossa subsistência, a 7 e 8 quilômetros da barragem. Então, é essa história, coleguinha, que eu quero aqui deixar, a minha energia, é a minha força, a minha coragem, a minha disposição de luta, para encorajar também a todos que estão na ponta me ouvindo. Tem que fechar mesmo. Posso ser sincero, Chico? Posso ser muito sincero? Pode ser. De tantos discursos e promessas que eu vi, e reuniões, e tô me juntar a gente, essa é a primeira vez. E aqui Caseira me ouça, que a bacia do Rio Piranha me ouça. É o primeiro representante político que vem aqui e diz que vai tomar uma atitude prática. Prática, uma ação verdadeira. A ação civil pública é uma,
E outra, questionando essa ferida, essa abertura que tem ao lado da barragem. É o primeiro, porque até agora, Ian, me perdoe, eu só vi muita conversa, eu só vi muita fofoca, muita publicidade e pouca ação. Porque se é uma regulamentação específica desse grupo gestor da bacia do Piranhas Açu, então a solução, meu amigo, é o povo realmente tomar providência. E juridicamente, a ação civil pública junto ao Ministério Público, chamado feita a ordem. É chamado feita a ordem, Crispim. Porque, opa, tá secando, tá prejudicando. Porque a ação civil pública, ela é de interesse público. Ô Chico, já que será ajuizado uma ação civil pública, né, frente ao Poder Judiciário, o Chico pretende conversar com o Ministério Público, com a Defensoria Pública ou com alguma associação? Uma vez impetrada essa ação, a gente pega memorial e vamos distribuir, né? O governador tentou, por exemplo, da divisão, em vez de mais para Monteiro, fica liberado X para Cajazeira, 50% para a região aqui, 50% para a região de Monteiro, trecho leste. O governador já norte. Autorizou o secretário de Recursos Hídricos da Paraíba, Deusdedito Queiroga, a fazer essa parceria, essa prospecção, esse trabalho de articulação, tanto com o Rio Grande do Norte, com o Ceará, como também com o Ministério, para, por exemplo, tirarmos águas, se for possível, do limite do Ceará e do limite do Rio Grande do Norte. Vamos lá, as sugestões que ficaram postas pelo ministro, por todos nós, mas eu vou aqui dizer que Valdez Góes foi o presidente dessa reunião, né? Foi decidido tentar diminuir o que é que a transposição está mandando, gente, para o Rio Grande do Norte. Aí o povo acha que essa água está saindo, mas a água que o Ministério tira da barragem de Boqueirão é a mesma que entra, essa é do Ministério, ela vai para o Rio Grande do Norte. São 0,8 milhões de metros cúbicos por segundo. E está adentrando, que vem da barragem de Boa Vista, 0,9. 0,1 fica para a absorção, que a água some realmente, para a que a gente chama de, quando o sol bate lá, evaporação, e as demais causas que a água se desperdiça pelo caminho. Então, o Ministério bota 0,9 em Boqueirão, tira 0,8. No geral não fica nada. E a água das chuvas e os 136 milhões que nós tínhamos, o comitê gestor levou todinho. E qual foi a outra proposta? A primeira proposta, tentar pegar aí 0,3 ou 0,4 do Rio Grande do Norte, isso o governador da Paraíba, com a governadora Fátima Bezerra. Entre eles vão tentar acordar uma solução nesse nível, com o ministro participando da discussão. A segunda, uma proposta minha, tirar nossa, né? Vou dizer nossa porque todos estavam lá trabalhando. Liberar da barragem de Boa Vista aproximadamente de 50 a 70 milhões de metros cúbicos e, em seguida, a transposição bombear novamente e repor Boa Vista. Essa é a segunda possibilidade. Foi a que o ministro foi mais simpático e que o ministro se sensibilizou mais. E foi uma proposta de nossa autoria, foi uma proposta minha na reunião. Então, assim, e outras demais propostas, né? Mudar a própria forma da gestão dessas águas, porque a ANA ficou engessada, porque o comitê gestor faz um relatório, uma programação, e me parece que a ANA é obrigada a cumprir. Então, mudar a legislação lá em cima, a normatização, e esses conselhos ter mais participação dos ribeirinhos de São José de Piranha de Cajazeira, dos pescadores que não foram ouvidos, centenas e centenas de pescadores, porque a água do açude do Boqueirão acabou. Agora estão pescando as matrizes, ou seja, os peixes grandes reprodutores são presas fácil. Pescam e o açude vai ficar sem reproduzir peixes, e isso vai levar anos a fio para recuperar essa cadeia produtiva de peixe. E os pescadores, por sua vez, altamente prejudicados. E aquele que tenha agricultura familiar ou de subsistência, como a gente diz. E quem cria gado? São José de Piranha é um dos principais rebanhos do sertão. É enorme o rebanho bovino de São José de Piranha. E tem gente andando 2, 3, 4 quilômetros para dar água ao gado. Prova disso é que o gado está atolando na lama que o comitê gestor deixou de sobra para a gente. Eu estou já indignado, e de público eu quero agradecer a atenção que o governador deu, e vão ter toda a atenção nesses últimos 60 dias, mas que essa semana, de segunda até hoje, o governador
ele mesmo próprio, com o próprio secretário de Deusdedito Quiroga, que está envolvido nesse processo. Eles estão interagindo com o Ministério para encontrar uma alternativa, e com os órgãos, a própria ANA, a ESA e todos os órgãos de controle, para encontrar definitivamente a solução mais plausível para esse imbróglio que realmente é a secagem, né? Que é secagem e sacanagem com Engenheiro Vida do Boqueirão. Me permita, Chico, me permita colocar no papel. Então, objetivamente, são 3 ações. A primeira ação é a ação civil pública, de interesse à comunidade, de interesse a todos, direto do Ministério Público. A segunda ação é emergencial, que é esse projeto que você sugeriu lá em cima, em que a água de Boa Vista, até de Caiçara também, desça para cá, bombeando a água da transposição. Confere? E a terceira ação, ela é legal. Quando eu falei em revogar a lei, é que se retira a lei vigente, que dá força a esse Comitê das Bacias, e modifica a interesse de nós, cajazeirenses, e de nós aqui da bacia de Boqueirão. Então, são 3 ações. Para você que está em casa entender bem, meu amigo Crispim que está aqui acompanhando, hoje, para resolver esse problema, são 3 ações. A primeira ação, a ação civil pública, que é uma ação movida pela comunidade, pela sociedade, e aqui será capitaneada pelo deputado Chico Mendes. Segunda ação é emergencial, é extralegal. É um acordo que tem que ser costurado, como disse os meus amigos mais cedo aqui no Boquinha de Parte 2, através da ata, ou como disse Jarismar, coloca uma observação, porque tem que ser judicial. Porque se a lei existe, aliás, extralegal, se a lei existe, não tem como você ir contra a lei. E a terceira, gente, é mudar a lei. É o que Chico Mendes está dizendo. É mudar a legislação que está aí, que está na mão dessa comissão de gestão das águas dessa bacia de Piranhas, digamos assim, da ala leste, para que a gente possa, de certa forma, a médio prazo, viu, não ser mais tão prejudicado. São 3 ações, Chico. São 3 ações. É uma ação civil pública, é uma ação emergencial e é uma ação de mudança da lei. Olha, e eu estou preocupado com uma coisa bem interessante. E aí eu tenho dúvidas ainda. Como está a programação, por exemplo, para 2026? Fechado. Né? Se é que esse comitê acha que vai tirar água de Engenheiro-Vidos em 2026, fazendo o que eles fizeram agora, né? Se é que eles acham. Eu acho pouco provável, viu, que vocês tenham condições moral, legal, legítima e tenham ambiente para que se tire água novamente de Engenheiro-Vidos em 2026. Agora nós todos estamos precavidos. E é um movimento de todos, né? Às vezes a gente vê, rapaz, fazendo crítica aos deputados, né? Tudo bem, nem todo deputado tem a obrigação de ir lá em Brasília como eu fui. Se não foram, mas contribui de outra forma. Fazendo um discurso, uma fala, né? Eu fui porque, claro, 100% da represa é no meu município, lá em São José de Piranhas, e do meu município onde eu nasci, lá em Bom Jesus, Poço Vermelho, e eu que sou cajazeirense, porque moro aqui só há 40 anos. Aliás, minto. Eu tenho 58, vou dizer até a minha idade. Eu moro só há 49 anos aqui, só isso. Da Dom Mozinho para Justino Bezerra e agora José Dantas Nobre. Todos esses anos moro em Cajazeira, inclusive como deputado, continuo morando aqui. Eu me preocupo. Eu sou cajazeirense, eu amo isso aqui. E eu me preocupo só com Cajazeira, não, me preocupo com todo o entorno. Com Souza, com São Gonçalo, nós nos preocupamos com todos os ribeirinhos, pescadores, e a quem interessa tudo isso. Eu acho que cabe ao Ministério Público agora, e aí eu deixo a minha mensagem de esperança nesse órgão tão competente e tão forte, que hoje nos ajuda muito Brasil afora, e na Paraíba não é diferente. Fica meu apelo ao Ministério Público. E vou falar com o nosso procurador-geral, pode ter certeza, doutor Leonardo Titães, para que ele faça uma leitura, uma equipe técnica do Ministério Público, no que pode se ajudar nessa pauta. Porque nós vamos precisar muito do Ministério Público também, sabe, Herbert? Para que a gente encontre uma alternativa. Nós estamos procurando todas as alternativas, mas agora a judicial também é cabível. Só quero, de forma bem verdadeira, dizer que o ministro tem colaborado e de forma bastante sincera e verdadeira, o Valdez Góes, né? Todos os órgãos de controle do governo federal têm colaborado e eles vão fazer esse enfrentamento agora nesse debate que aconteceu durante toda a manhã, tarde de hoje. Vocês veem que é verdade isso, né? Que eu estou dizendo aqui, para encontrar uma alternativa. E o governador João, se for preciso,
E se o Ministério da Integração e Desenvolvimento Nacional, através da regulamentação e a normatização do Ministério, possa vender água, pode ter certeza que o governador da Paraíba haverá de comprar para repor e restabelecer a ordem em Buqueirão. Agora, não adianta o governo do Estado e o governador João Azevedo fazer tudo isso e o comitê gestor receber 50 milhões em Buqueirão e o comitê gestor botar 60 para fora, espalhando em irrigação por inundação. Repito, pode ter certeza que não dá mais para nenhum de nós que estamos aqui da bancada, não dá mais para os 70 mil habitantes de Sousa, os 65 mil habitantes de Cajazeiras, nem toda a região de Sousa, nem toda a região de Cajazeiras, do entorno de Buqueirão, nem para São José de Pirânia, que é a terra-mãe do açude de Geravidos, tolerar esse movimento. O prefeito Baulins ainda continua em Brasília, o deputado Wilson Santiago tem sido bastante altivo e participativo, o deputado Wellington Alberto participou da audiência, outros deputados participaram, é exemplo de Dudu Soares, deputado estadual, participou dessa audiência a meu convite, né? Porque só tinha o deputado estadual da Paraíba, então o Dudu fez esse gesto e participou desse movimento, e outros, bem que 3 ou 4 deputados federais. Agradecer ao deputado Agnaldo Ribeiro, ao deputado Wellington, que estava lá, ao deputado Wilson Santiago, que marcou essa audiência, essa terceira audiência, foi marcada também pelo deputado Wilson, e todos os demais que fizeram presente, gente. Já que a gente não está politizando e nem querendo politizar, fazer debate de uma pauta tão séria, nosso reconhecimento que todos estão dando sua contribuição. Ô Chico, já que nós falamos já 33 minutos só da água dos assuntos, eu queria dar uma puxada aqui para você mais perto da política. Você é vice-presidente do PSB. O PSB está com provavelmente de sair do prefeito da capital, provavelmente um deputado, seu colega também, Evásio Bezerra. Como é que você, como dirigente do PSB, vê esse enfraquecimento do partido que tem um governador como presidente? Tem um governador como presidente. Como é que você vê esse governador, é o presidente do partido, você é um vice, você vê esse enfraquecimento do partido desse momento, antes das eleições do ano que vem? O PSB, o governador assumiu agora a presidência. Eu era do diretório, mas não era da presidência. Eu sou da Nacional, também da estadual, mas não era vice-presidente, agora estou. O governador pode ter certeza que vai fazer um trabalho para fazer uma nominata para deputado estadual, nominata para deputado federal. O partido já está sendo representado pelo próprio governador como pré-candidato a senador. É claro que a imprensa repercute de todo jeito matérias, e a gente respeita, porque a imprensa tem que repercutir, tem que fazer análises. Uma coisa é vocês aqui da bancada fazer uma análise, outra coisa é a outra bancada, a bancada que está no Vale do Piacó, no Sistema Correio, faz uma outra análise. Quem está lá em Patos já pensa diferente. Então, isso faz parte. Cada região tem suas peculiaridades, tem seus interesses. Mas o PSB vai sim fazer uma nominata. Pode ter certeza que será uma boa nominata para deputado estadual, teremos uma boa nominata para deputado federal também, e pode ter certeza que estamos bem representados na majoritária pelo atual governador João Azevedo. Temos hoje como candidato, pré-candidato, de forma bem definida, Lucas Ribeiro a governador. Quem vai ser o vice de Lucas, já sabe? Aí você quer saber tudo de uma vez só. Agora. Tudo. Bate pronto. Aí eu vou contribuir mais ainda, né? Nós temos uma chapa majoritária formada com o nosso Lucas Ribeiro, candidato a governo, Nabu Vanderlei, candidato a senador, pré-candidato a senador também, o nosso atual governador João Azevedo. Então a majoritária está formada. Aí faltam os suplentes, naturalmente, esses suplentes aos poucos vão surgindo, e também o vice-governador. A reunião com os líderes, isso ficou em aberto. A gente vai ouvir outros partidos aliados, vamos ouvir dentro de todos os partidos da base
e sugestões de nomes que some mais, e eu acho que tão logo isso seja amadurecido, também vai surgir os suplentes, tanto de João como de Nabu, vai surgir o vice-governador. Surgiu algum nome? Não. É algum Tem nome que nomes surgiu bons, assim? o próprio Deusdedito Queiroga, para mim, é um nome É um nome, extraordinário. Deusdedito. Quem mais? O nome do atual presidente da Assembleia, Adriano Galdino, também é um outro nome, tá entendendo? E aí, fala em Adriano, gente, o desprendimento, né? Adriano retira a candidatura dele, em defesa da candidatura de Lucas, e vem para esse projeto que Adriano participa já e colabora e ajuda a mantê-lo há mais de 14 anos, sabe? Pouca gente da Paraíba sabe disso. Adriano Galdino, nosso presidente da Assembleia, ele participa desse processo e desse agrupamento há mais de 14 anos. Mais uma vez ele vem, faz esse gesto, esse movimento, em apoio à majoritária. Quando ele vem, ele não apoia só o Lucas Ribeiro ou só João Azevedo. Ele apoia toda a majoritária. João, Nabu e Lucas. E aí, gente, eu quero reconhecer de Adriano, claro, grandeza e entrega. E aí vocês podem ter certeza. Eu conheço Adriano, aprendi a gostar de Adriano, e ele vai ser um grande líder e vai ser combativo, vai estar presente e ser participativo, efetivamente participativo durante todo esse processo de 2026, na pré-campanha e depois na própria campanha da majoritária, que terá como candidato Lucas Ribeiro a governador e João Inabu, os 2 senadores. E aí, Lucas, né? Já falei de João, falei um pouco do próprio Adriano. Lucas, olha, jovem, desde quando João assumiu o governo, o Lucas ao seu lado de vice, Lucas dá demonstrações, primeiro, de lealdade a João. Segundo, João dá demonstrações de confiança em Lucas Ribeiro. Terceiro, Lucas vem ajudando muito a todos nós governarmos a Paraíba. Nós não temos um vice meramente ilustrativo. Nós temos um vice que participa, que atua e está presente no dia a dia do nosso governo, desde o início, do primeiro momento, quando Lucas assumiu, junto com o João Azevedo, o segundo governo, e o segundo momento de João, o governo 2 de João Azevedo. E aí eu faço o reconhecimento que esse jovem, experiente já, apesar da pouca idade, porque passou esses 3 anos e meio até João se afastar, em março, agora em abril, ao lado de João, e aprendendo também com a experiência e a competência de João. Então eu acho que Lucas, ele aos poucos está demonstrando musculatura política, maturidade política. Lucas está demonstrando que não é vaidoso, demonstra respeito e lealdade ao governador João Azevedo, e ao mesmo tempo a todos os que estão, obviamente, conosco nessa caminhada. Lucas transmite essa relação de confiança. Eu gostaria da minha técnica que ele se atrapalhou com a ligação. Lucas demonstra toda essa relação de confiança e amizade no governador, e tudo isso credencia Lucas para ser um bom candidato, e eu não tenho dúvidas que Lucas Ribeiro será um ótimo candidato a governador a partir do momento que a legislação permitir. Hoje ele pré-candidato, e o agrupamento que é coordenado, que tem como principal líder político o governador João Azevedo, terá uma chapa competitiva, e eu estarei nela, de Cabedelo a Cachoeira dos Índios. Estarei nesse palanque, porque eu acho que esse palanque faz bem a Paraíba, tem ajudado a Paraíba a se desenvolver, e vai continuar ajudando a Paraíba nesse processo de crescimento e desenvolvimento. Então, por isso que eu estou no palanque de Lucas e João e Nabu. Por isso que eu estou no palanque desse time do trabalho e do trabalho pela Paraíba. As picuinhas e as nuances de cada região existem. Tem nenhuma região da Paraíba que não tem os problemas localizados. Souza tem os dele, Pombal tem o seu, Patos também tem, Santa Rita nem se fala, Bahia, enfim, Cajazeiras também tem. Agora, eu acho que nós estamos em pleno século XXI, né, Ian? Nós podemos fazer aí política com grandeza, alto nível, de alto nível,
E eu espero que em Caseira não seja diferente do resto do estado. Estarei no palanque da majoritária de Lucas, João e Nabor, com quem puder estar presente também. Todos os que puderem estar presentes não serão motivos para que eu não esteja presente nesse palanque. Cada um respeitando suas como é que a gente, ideologicamente, o que se defende, no que acredita, nas suas convicções. Isso não vai mudar nada em Chico Mendes. O nosso agrupamento de oposição, que é feito pelo vereador Alisson, Marcos Barros, o ex-vereador Marcos, mas também Lamarques Barros, Luzia Tajano, que está aqui, a nossa querida Raelza, que está aí, citar nomes é um absurdo, mas eu vou falar de forma mais carinhosa o ex-presidente Heriberto e atual primeiro suplente, que é um grande cidadão cajazeirense e um grande parlamentar que foi como presidente, também grande presidente, que estará nesse palanque, e por ele eu saúdo todos os demais suplentes, que são muitos, do agrupamento de oposição, que tem um grande suplente, um intelectual, um pensador, eu esqueço o jornalista Ian, que é Ian Braga. Então, são essas pessoas que vão estar, eu não sei se Ian vai estar no nosso palanque, mas ele está na oposição sim, que isso eu posso dizer, porque ele tem como é que a gente chama? Ele, ideologicamente, ele tem compromisso com Cajazeiras e obviamente, na oposição, ele faz o seu dever e faz certo. Eu estou falando do Ian suplente, não estou falando do Ian jornalista. Aqui todos são iguais para ele e para vocês, porque são a bancada da imprensa livre, né? E da difusora. Mas Ian tem outro caminho a nível estadual e a gente respeita, eu sei. Ô Chico, deixa eu te fazer uma pergunta. Abraçar aqui Rogério Lopes, está lhe abraçando, o gerente da Casa da Cidadania. Matheus Gomes, vice-prefeito de Bernardino Batista, ele parabenizando e agradecendo também pelo empenho junto ao prefeito Aldo Andrade nas diversas melhorias que foram direcionadas ao município de Bernardino. Pablo Leitão também aqui presente e Fabrício Castelli também aqui lhe abraçando nessa entrevista. Chico, uma pergunta direcionada exatamente à eleição de 2026, eleição proporcional. O PSB tem nomes e elegeu durante 2022 nomes como Tião Gomes, Evásio Bezerra e o próprio deputado estadual também de Cajazeiras, Júnior Araújo. Esses três podem não estar no PSB para a disputa de 2026. Chico está participando dessa discussão, dessa construção das candidaturas proporcionais às Assembleias Legislativas do PSB? Olha, eu estou participando sim, e acho que esse movimento das cadeiras, lamentavelmente, né, porque eu não vejo isso também como uma coisa salutar, né, eu acho que os partidos deveriam ser mais fortes, porque você se elege por um partido, senador, deputado estadual, federal, vereador, e antes de completar 2 anos da sua eleição, aliás, antes de terminar o primeiro ano da eleição, já está falando em sair do partido, não me parece nada razoável. Mas é natural isso, lamentavelmente, porque o ambiente político muda, tem as questões regionais que muitas vezes provocam essas mudanças, levam a essas mudanças, sabe? Eu espero que a maioria dos deputados possa estariam bem se tivesse PSB, mas tem novos quadros, novos nomes chegando. E nomes bons, então é por isso que essa alternância das cadeiras vão acontecendo no meu e em todos os partidos da Paraíba. O próprio MDB está recebendo muitas filiações. Como é que fortalece o partido, por exemplo, a federal? Você tem Tairone do PSB, Jônio do PSB, Poliana do PSB, Ricardo Barbosa do PSB, mas estão com medo de ir porque diz que a maioria dos apoios, inclusive o seu, é de um candidato que não é do partido deles, do PSB. Então diz que só vai eleger, no máximo se eleger um. O partido não será fortalecido, o PSB. Como é que você vê essa discussão do PSB para a federal? O que acontece, gente, é que os prefeitos e as lideranças políticas nos municípios, eu vou dar um exemplo. Eu tenho vários municípios, por exemplo, Bom Jesus, abraçar a prefeita Denise Baiman, um abraço, Denise, abraçar Roberto, todos os nossos vereadores aí de Bom Jesus. E vereadoras, claro, em nome de Carla. Os nossos vereadores aí de Cachoeira dos Índios. E o nosso prefeito Alisson Francisco, os ex-prefeitos. Bodinho, Teta Francisco, ex-prefeito... Já chega. Jacildo, meu amigo, pessoal Jacildo. Todos eles votam comigo.
e votam com Agnaldo Ribeiro. Alguns outros não. Aí, esses 2 municípios votam com Agnaldo, votam comigo. Se porventura Agnaldo não fosse da mesma... Eu vou dar outro exemplo, Carrapatira. O prefeito lá, Yarley, o ex-prefeito Dedé Moral, vota comigo. A ex-prefeita Marinês vota comigo. O ex-prefeito André Molega, em memória, que morreu agora recente, mas o seu filho é o vice-prefeito, todos votam comigo. E os 9 vereadores também. Mas votam em Wellington Roberto, de uma outra, da esquerda, aliás, da oposição direita, né, na Paraíba, e outra. Então, o deputado estadual, ele não tem como, por exemplo, controlar isso. Eu sou votado em Tairone em outros municípios, eu sou votado com João em vários municípios, inclusive em Campina Grande. Todo mundo sabe que eu deveria ter uma votação muito expressiva em Campina. As má línguas falam em 10 mil votos, mas eu só quero meus 6 mil votos em Campina mesmo. E já seria aí, provavelmente, o 3º município de maior votação que eu teria. Então, é isso tudo lá em Campina, por exemplo, essas lideranças todas estão em parceria com o doutor Jone. Então, aí lá em Bernardo Batista, o meu prefeito Aldo, os nossos 9 vereadores e vereadoras votam em Wilson Santiago. Então, não dá para você ter controle sobre essa situação. É a escolha de cada um. E eles votam num senador, por exemplo. E em Cajazeiras, como é que está o preço de hoje? E a pergunta que eu faço também é a preço de hoje. Quantos prefeitos hoje caminham com Chico nesse projeto rumo à reeleição à Assembleia Legislativa? São alguns gatos pingados, mas são todos bons. Mas em números, Chico? Grandes lideranças. Nós temos aí... Não esconda o ouro, não. Chico Cabia atrás. Nós temos aí algo em torno de 15 prefeitos anunciados, né? E temos 30 municípios considerando as oposições. O que é oposição para Cajazeiras e a região entender? Quando eu faço a conta, Cajazeiras é uma oposição, né? Nós fazemos oposição aqui no município. Tão somente. Mas é uma oposição light, né, me parece? Porque a gente torce, né, Betinho? Ninguém vê aqui ninguém da oposição batendo na prefeita, nem no governo municipal, porque eu acho que a gente torce, né, Ian? É porque estão tudo mesmo para lá? Não é por isso não, é porque eu acho que tem gente que fala oposição dizendo que quanto melhor, pior. Eu prefiro dizer de quanto melhor, melhor. Então, mais é mais, né? A oposição não tem que estar batendo, a oposição agora tem que é estar assim, orientando. se ganhar a eleição, nós vamos dar só aqui em Cajazeiras, né? Ian, já que você vai andar só, Ian, deixa eu fazer Mandar uma só, pergunta. não é possível, não deixa eu Fazer uma perguntar pra pergunta, já gente. que você vai andar no outro grupo, Ian, fazer uma pergunta muito Mandar específica. só. Ô, Tenha cuidado, né? Vamos lá. Chico, Tenha cuidado aí. o presidente do PP, Ciro Nogueira, deu declarações essa semana dizendo que quem estivesse do lado do presidente Lula deveria sair do partido e deveria ter vergonha na cara. Isso é o que Ciro Nogueira disse. Lucas Ribeiro é do PP. Há uma coalizão do PSB, há um pool de partidos e políticos que estão num grupo só. Se Ciro Nogueira insistir nessa retórica, que é o que ele vem dizendo, como é que fica o Lucas Ribeiro? Ele vai pro PSB junto com vocês? Porque assim, as declarações de Ciro Nogueira foram fortíssimas. Isso foi já essa semana? Ontem hoje é quarta? Hoje é quinta. Hoje é quinta, segunda-feira. Eu vou acreditar porque é o professor Herbert que está dizendo. Não, tá aqui a matéria. Não, nem precisa mostrar. Tem fé de ofício, meu irmão. Tá, Essa semana foi tão ocupado com esse debate das aulas que acabou. É verdade. Eu não ouvindo isso, é uma coisa relevante, né? É uma informação muito alta. Então dizer que, olha, o deputado Agnaldo Ribeiro é o nosso presidente estadual do PP. Ele tem uma larga experiência, tem muito tempo no partido, tem uma relação muito boa com o presidente nacional, Ciro Nogueira, né? Ciro Nogueira. E eu considero está entre os 10 políticos mais habilidosos do Brasil. No que tange a articulação, todo mundo sabe que Agnaldo Ribeiro tem essas características, né? E nós estamos dialogando, sim, sobre todas as questões. Essa é uma questão que quem cuida é o próprio Agnaldo Ribeiro e que dá a resposta no próximo ano será o próprio Agnaldo. Eu vou fazer uma aposta. Não há nenhum perigo de Agnaldo não ter o comando e a liberdade de ter Lucas como candidato em 2026 no PP. Eu faço essa aposta, quem quiser apostar comigo, bora. Nós teremos Lucas candidato pelo PP sob a coordenação partidária do nosso deputado federal
Agnaldo Ribeiro. Aposto tudo nisso porque ele tem crédito suficiente para... E nós sabemos que os partidos têm divergência na maioria dos estados. E uma das maiores divergências é na Paraíba. E eu acho que vai haver sensibilidade do nosso presidente nacional, do presidente Ciro, para que isso possa ser conciliado aqui na Paraíba. Ô Chico, aqui em Cajazeiras, na última eleição, teve doutora Paula, Júnior Araújo e Chico. Chico e Júnior, na época, há 4 anos atrás, vai completar, os dois eram oposição ao governo municipal. Dessa vez, os dois são situação e Chico está sozinho na oposição, se entender bem. Qual a sua perspectiva de Cajazeiras, você agora correndo sozinho pela oposição? Houve alguém que deixou, dessa última candidatura do doutor Pablo, que deixou a oposição para ir para a situação, ou continua unido à oposição de Cajazeiras? Olha, historicamente, e aqui tem, todos vocês são seres políticos, o Herbert é, e eu gostaria que Anderson Calamento, como ser político que ele é, e experiente, e o próprio Jarismar, que é um ótimo analista, eu o considero. Por exemplo, você diz bem, historia, eu e Júnior na oposição, Paula na situação na época. Certo. A situação toda já demonstrou que, com muita força, e um governo bem avaliado, pode ter 12 a 14 mil votos na oposição. Então, todo mundo sabe que a situação vota na situação e a oposição vota na oposição. Mas nós sabemos também que é provável que algumas pessoas da oposição, em um dado momento, possam ir para a situação, e sabemos que as pessoas que estão na situação possam vir para a oposição. Agora, também a ciência mostra que muito mais gente, quando passa a eleição municipal, sai da situação do que da oposição. Tem muita gente na eleição, sabe-se lá como, prometendo sabe-se lá o quê. E se promete muitas vezes o que não pode se cumprir, talvez. E aí, provavelmente, vai ter muita gente insatisfeita, muita mesmo, na situação, e que provavelmente vem votar na oposição. E alguns vão estar insatisfeitos também, o doutor Pablo, comigo, com nossos vereadores, e vão votar por uma coisa ou por outra na situação. Mas provavelmente é muito mais gente que vai sair da situação, porque é quem realmente tem a caneta na mão e quem gera a insatisfação, né? Mas a assistência da oposição a essas pessoas, que são muitas e a oposição Lençóis é menor, está sendo dada a essas pessoas para poder... Olha, não tem nenhum dos nossos... Porque quando terminou a campanha ficou alguns vereadores, alguns Não, suplentes, não tem nenhum suplente meio insatisfeitos porque não tinha no governo, naquela história do governo do Estado. Você sabe que a conversa é isso, perdeu, saiu do município, se juntou todo mundo e agora estão satisfeitos. Todos os nossos suplentes, as lideranças envolvidas e todos os nossos vereadores participam de uma forma ou de outra da conjuntura do governo. Da conjuntura. Uns quase com nada, outros com muito, né? Outros com pouquinho. Mas a grande maioria se sente contemplado, até mesmo por se sentir responsável pela a representação política de você estar fazendo oposição em uma cidade tão importante quanto Cajazeiras. Mas a grande maioria, com raras exceções, essas pessoas já foram prestigiadas, seja de uma forma ou de outra, nas oposições. Com raras exceções, tem alguns que não foram, pode ter alguém que não tenha sido. Eu vou dar um exemplo aqui. Ian Braga foi candidato a vereador, nunca cobrou nada para si, e nem durante a campanha, nem depois. Porque o propósito, o objetivo de Ian, enquanto ser político, é dar a contribuição dele de uma outra forma, de um jeito, fazendo política por cima. Claro que muita gente faz isso, mas cada um tem seu estilo de fazer, né? Você não pode pegar um intelectual que está fazendo política e quer dar uma contribuição à sua cidade, por exemplo, e comparar com um agricultor que vem da zona rural e está fazendo, é um vereador, um suplente, e faz política lá no distrito do Azevém, tá entendendo? Ou lá em Buqueirão, ou aqui... Quer atender as bases, né? Em Patamuté. Porque ele próprio tem um outro perfil. E a sua base cobra dele uma outra... São demandas diferentes, são pautas bem diferentes.
de um para outro. Eu acho que as pessoas entenderam. Agora, eu acho que a oposição perde muito mais do que a situação. E eu dou um conselho, sabia? Em detrimento de como venha os nossos adversários aqui em Cajazeiras, aqui no Boca Quente, nesse momento, eu quero dar um conselho. Cajazeiras vai chegar à eleição de 2026 com 50 mil eleitores. Inclusive com mais eleitores, Ian, do que Souza. Então, e mais jovens agora. E mais jovens. E fruto dessas universidades, de milhares de alunos que vêm para a Federal, para essas universidades, para o Instituto Federal e as várias universidades particulares. Por Cajazeiras tem essa vocação das escolas e das universidades. Nós temos beirando 50 mil eleitores já. Pela lógica, nós vamos apurar aproximadamente 41 mil votos para deputado estadual. Então, o que é que vai acontecer? Eu sugiro a Cajazeiras que votem nos deputados de Cajazeiras, nos deputados que têm mandatos e nos que não têm, se tiver alguma candidatura nova de alguém que não tenha mandato. Mas vote nos candidatos da terra. Por que isso? Porque são eles que compreendem o que precisa para Cajazeiras, para a região. São eles que estão presentes no dia a dia da política cajazeirense e conhecem os caminhos que realmente a cidade busca para se desenvolver. E qual outro conselho que eu dou? Os da oposição votam nos candidatos da oposição e os da situação, se possível, votam lá na situação. Então eu não quero que o povo daqui vote contra Júnior, nem contra Zé Aldemir. Ao contrário, quem não puder votar em Chico Mendes, porque está lá na situação, uma outra situação, gente, não votem em candidato de fora. Nós temos a opção do deputado Júnior, do deputado Zé Aldemir, e até outro candidato que possa vir, ou na situação ou na oposição, mas que votem nos candidatos a deputados aqui de Cajazeiras, se possível. E, se possível, no pré-candidato à reeleição, Chico Mendes. Melhor ainda. Chico, chegamos aqui ao final do programa, a gente tem que estar aqui na sequência. Mandar um abraço para Valdemar Carolino, ex-vereador, está aqui na audiência também. Há tantos outros que estão aqui mandando alô para Chico Mendes. Você tem aí, Chico, um minuto para se despedir. A gente agradece pelos esclarecimentos, pela presença. Sinta-se sempre convidado a voltar ao Boca Quente Parte 2. Agradecer a bancária que me trata tão bem. Eu peço desculpa ao público ouvinte, vocês também, porque foi tão palpitante a entrevista que acabou a gente nem ouvindo as pessoas como poderia ouvir, que era bom ouvir. Eu queria ouvir principalmente os ribeirinhos de toda a região de Boqueirão. Eu espero que as pessoas não misturem, né? Quem tiver a sua opinião política diferente, eu respeito sim, gente. Votem quem quiser, claro que será respeitado por mim, mas não misturem essa pauta tão importante e tão necessária que seja defendida por todos os lados, oposição e situação, com essa política regional ou local. Então não misturem. Adversários e coalicionários, todos devem estar juntos nessa mesma nota, da mesma causa. Mas eu quero agradecer a todos que me escutam pelo meu Instagram, ó, vai lá, gente, Chico Mendes PB. Chico Mendes PB, tudo junto, meu Instagram. Me siga, veja meus stories, veja o que está no nosso feed, ou aqueles que estavam conosco pela Rede Mundial de Computadores, pela TV Difusora aí, que está ao vivo, deve estar ao vivo, né? E também por todos que escutam a difusora, que é o Boca Quente, que também é a Globo do Sertão. Parabéns à bancada pelo trabalho, aos ouvintes, muito obrigado, paz e luz. Ótimo fim de semana que se avizinha, gente. Obrigado. Obrigado pela paciência, obrigado pela preferência, obrigado pela audiência. Mais um Boca Quente Parte 2, o Pinga Fogo Político da Terra do Pai de Rolim. Chegando ao fim, amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui, ele Arará de Querer, a partir das 13 horas, com mais informação, bom jornalismo, política, debate e com a sua audiência. Boa tarde. Você fica agora na companhia de Francisco Alves Tatico. Ele comanda a partir de agora o Forró do Varandão. Forte abraço e até amanhã. Tchau. Tchau.